Quantos estão felizes nesta noite? Quantos estão alegres? Aleluia. E quantos estão prontos para o arrebatamento? Quantos estão prontos para o arrebatamento, irmãos? Aleluia. Porque estar feliz e estar alegre até que não é muito difícil, né? Não é, irmão? Mas estar pronto para o arrebatamento, o negócio já aperta um pouco, né? É com muita alegria que eu saúdo a todos os irmãos nesta noite, com a gloriosa e santa paz do Senhor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dizer que é uma honra, um privilégio muito grande de poder pregar a palavra de Deus por mais uma vez. Para mim não há nada mais maravilhoso do que receber da parte de Deus as revelações da sua palavra. Para mim não há nada mais precioso do que ser edificada, do que ser ensinada, do que ser exortada, do que ser consolada, do que ser todos os dias restaurada pelo poder desta palavra. Não é? E esta palavra que tem sido meu amparo todos os dias, a cada amanhecer. Quero pedir à igreja que podeis vos assentar. Nós vamos fazer a menção da palavra de Deus, assim sentadinhos como estão. Em Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Da última vez que eu estive aqui, nós pregamos uma mensagem, talvez meia assim, como podemos dizer, uma mensagem meio confrontadora, não é? E hoje, irmãos, não será diferente. A mensagem vai ser confrontadora. Sabe por quê? Porque a mensagem é para a noiva de Cristo. E a noiva de Cristo precisa ser confrontada nesses últimos dias pelo poder da palavra. Senão ela não vai encontrar com o noivo. Senão o noivo vai chegar e ela não vai encontrar com o noivo. Ela não vai entrar nas bodas com o noivo. Mateus, capítulo 25, do verso 1 a seguinte, a palavra do Senhor diz: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-vos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois,
porque não sabeis o dia nem a hora. Oremos mais uma vez ao Senhor. Abaixe as vossas cabeças e falemos com Deus mais uma vez. Bendito Deus, eterno e soberano Pai, Papai amado, Deus de toda misericórdia, de toda fonte de sabedoria e de excelência. Tu, ó Pai, que conheces, ó Deus, a condição das nossas almas diante do Senhor, fale conosco, nos exorte, nos constranja ao poder da Tua palavra, das revelações do Teu Espírito Santo e das verdades, aleluia, que nela contém e que no Teu Espírito estão vivas. Que o Senhor, ó Pai, fale conosco nesta noite, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir como noiva de Cristo, que muito em breve será levada ao encontro do noivo. Em nome de Jesus. Assim eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, aqui nós temos uma passagem muito conhecida, que é a parábola das 10 virgens. E eu quero destacar alguns pontos fundamentais acerca dessa passagem bíblica que nos remete, que nos impulsiona a avaliarmos a atual conjuntura da igreja no presente século. E olhando para a atual situação da igreja brasileira, eu quero ministrar nesta noite sobre a noiva de Cristo. Nós vimos aí uma popularização do evangelho e até mesmo uma secularização do evangelho, da palavra de Deus. Hoje, se as pessoas falarem que não, nunca ouviram um versículo sequer da Bíblia aqui no Brasil, estão mentindo. Estão mentindo. Porque todas as pessoas, pelo menos aqui no Brasil, já ouviram pelo menos sequer um versículo da Bíblia. Ou seja, todas as pessoas sabem que existe um Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo para a salvação das nossas almas. Ele pode não ter a consciência do que isso representa para ele, mas que ele já ouviu, ele já ouviu. E analisando, avaliando a atual conjuntura da igreja, eu quero, sobretudo, fazer uma análise da autenticidade da nossa prática de vida cristã. Porque quando eu volto o meu olhar para essa parábola das virgens, eu preciso colocar essa passagem como um espelho diante da minha face. Eu preciso colocar essa passagem bíblica diante da minha face e me ver refletida, inserida em qual dos contextos eu me encaixo. Eu preciso chamar para mim as verdades e a centralidade dessa palavra e extrair profundamente, nas minúcias, nas entrelinhas, exatamente tudo que o Espírito Santo de Deus quer tratar comigo e quer me revelar através dessa palavra. Então eu quero abordar aqui alguns pontos fundamentais para a nossa reflexão e, sobretudo, para o nosso despertamento. Primeiramente, nós temos aqui já bem no início da leitura, dizendo que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Essas 10 virgens, elas significam a igreja, ela significa a igreja no contexto global. As 10 virgens simboliza
a igreja sobre a face da terra num contexto global. Ou seja, o 100% da igreja de Cristo sobre a face da terra. Certo? Ou seja, a igreja que professa Jesus Cristo como seu Salvador. Não estou falando das outras igrejas. Eu estou falando da igreja que professa Jesus Cristo como seu Salvador. Que tem o cristianismo como sua regra de fé. Que tem a Bíblia como a sua regra de fé. É sobre esta igreja que eu estou falando. Então, as 10 virgens representam a visão global da igreja. Não é? A igreja no todo, no sentido global. O 100% da igreja. E dentro dessa visão global, nós temos a distinção de 2 igrejas. Que aqui no verso 2 diz: 5 dentre elas eram nécias e 5 eram prudentes. Ou seja, os 50%. 50% da igreja dentro desse total global que eu disse anteriormente, 50% dessa igreja é nécia e 50% é prudente. E lembrando que as 10 virgens estavam, todas elas, vestidas como noivas. E estavam aguardando o noivo. Ou seja, nós temos uma igreja global que está vestida de noiva e que está esperando o noivo. Mas será que está pronta para receber o noivo? Será que está adornada, devidamente adornada, para se encontrar com o noivo? 50% estão, os outros 50% não. 5 loucas, 5 prudentes. Isso significa o quê? A Bíblia já mostra para mim e para você que não é o todo que vai subir, é só uma parte dele. Isso já mostra para mim e para você que não vai ser a igreja inteira que vai subir, mas apenas parte dela. Ou seja, a totalidade, independente da placa denominacional, vai subir com o noivo. Os outros 50 não vai subir. Mas há uma distinção entre esses 2 tipos de noiva. E é sobre essa distinção que eu quero dizer, que eu quero falar nesta noite. E então, o primeiro ponto, nós vimos aqui, que eram 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes, e que ambas estavam vestidas de noiva e que estavam esperando o noivo. E o primeiro ponto, todas elas tinham nas mãos suas lâmpadas, ou seja, todas elas estavam com a palavra nas suas mãos. A lâmpada simboliza a palavra, significa a palavra. Lembra lá no Salmo 119, luz para os meus caminhos e lâmpada. Lâmpada. Então a palavra de Deus, a lâmpada é a palavra de Deus. Então todas elas tinham nas mãos, primeiro ponto, todas elas tinham nas mãos as suas lâmpadas. Todas elas estavam com a palavra nas suas mãos. E as lâmpadas precisam arder. As lâmpadas precisam estar inflamadas pelo azeite e pelo fogo do Espírito. E é interessante porque eu vejo que há uma liberdade tão grande, ou seja, aqui, principalmente no Brasil, e nos países não comunistas, nos países não muçulmanos, há uma liberdade muito grande, liberdade religiosa muito grande, onde nós temos acesso em qualquer parte do mundo que nós formos, menos nos países comunistas e muçulmanos, nós temos liberdade de abrir as nossas Bíblias em praça pública, nós temos liberdade de
adentrarmos na palavra de Deus em qualquer parte, em qualquer horário, em qualquer parte do mundo, em qualquer horário, em qualquer local. Não somos privados disso, muito menos aqui no Brasil. Então todas elas tinham acesso a essa palavra, tinham liberdade a essa palavra, todas elas. Todas. Mas nem todas elas cuidavam, zelavam pelas suas lâmpadas. Nem todas elas estavam vendo, olhando para as suas lâmpadas e estavam atentas às suas lâmpadas. E mais na frente você vai saber o porquê. O segundo ponto, todas elas carregavam azeite. E o azeite representa a vida consagrada a Deus. O azeite, ele é para consagrar, ungir e separar algo para Deus. Quando nós consagramos, quando nós separamos, quando nós ungimos algo, nós usamos o quê? O azeite. E o azeite é para consagrar, é para ungir, é para separar algo para Deus. E eu só posso ter uma vida consagrada a Deus, separada a Ele, mediante a oração. Mediante a prática constante, diária, ininterrupta de oração a Deus. Sem oração, não tem azeite. Sem azeite, não tem consagração. Sem azeite, não tem unção. Sem azeite, não tem separação. Para ter o azeite, precisa de oração. A oração, ela é a essência do azeite. Ela é a matéria-prima do azeite. É a oração. E para eu ter uma vida consagrada, ou seja, para eu ter esse azeite, eu preciso de ter uma vida devocional de oração. Não é tirar 5 minutos, não. Não é ajoelhar e apenas falar, balbuciar algumas coisas para Deus, ou se colocar na presença dele apenas para pedir, pedir, pedir e pedir. Não, mas para falar intimamente com Deus, rasgar a sua alma, rasgar o seu coração, se vestir de pano de saco, se arrepender dos seus maus caminhos, das suas concupiscências, das suas vaidades. É na oração que nós vimos Cristo ressurreto e vimos também a cruz de Cristo. É através da oração que nós aprendemos a entender quão grande é o sacrifício que o Senhor fez por nós e quão grande é a miséria das nossas almas. É na vida devocional de oração, contínua, permanente, diária de oração, que então eu recebo da parte de Deus a consagração, a unção e a separação. Ou seja, eu tenho azeite. Eu tenho azeite. Porque através da oração eu adquiri este azeite sobre a minha vida. A forma como você guarda a lâmpada, a forma como você conserva o azeite, faz distinção entre esses dois tipos de noiva. E aqui eu volto novamente aqui para as Escrituras que diz, olha, no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Ou seja, elas tinham uma reserva. Elas sabiam que poderia acontecer um imprevisto. Elas não sabiam quanto tempo mais elas teriam que aguardar. Ou seja, elas entendiam que durante o tempo que elas teriam que aguardar a chegada do noivo, elas precisavam estar preparadas, prontas, aleluia, com as suas lâmpadas cheias de azeite. Lembre-se, a lâmpada precisa ter azeite. E aí eu levo você a mais fundo um pouquinho. Palavra sem azeite não edifica.
Lâmpada sem azeite não acende. E da mesma forma que palavra sem azeite não traz resultados positivos para a sua alma. Não te edifica em nada. Não te mostra o caminho de nada. Não faz você herdar nada que é do céu. Faz você herdar coisas aqui. Porque a palavra sem azeite, a lâmpada sem azeite é a mesma coisa da palavra sem unção. São esses oba-obas que a gente tem visto por aí. Os reteté sem fundamento. Que você vê por aí. É a entrega de chave de ouro, de chave disso, de carro isso, de casa. Irmão, palavra sem azeite não leva a sua alma ao encontro de Cristo. Não leva. Ela te deixa aqui na terra. Sabe para quê? Para se consumbir. Para que seja consumida ao Deus Mamon. Para que seja sucumbida às concupiscências da carne, às coisas que perecem, aos bens corruptíveis que a traça e que a ferrugem corroem. Terceiro ponto, o fogo. O fogo é o Espírito Santo, nos purificando e queimando todas as arestas de pecado que nos impedem de estarmos com o noivo, de nos encontrarmos com o noivo. O fogo é a santificação plantada nos nossos corações. O fogo é a santificação, é a chama do Espírito inflamada nos nossos corações e incendiando a nossa alma diante de Deus. O fogo, ele precisa arder em nós. Sem lâmpada, sem azeite, sem fogo, não há como encontrarmos com o noivo. Sem palavra, sem azeite, sem fogo, não há como encontrarmos com o noivo. Sem palavra, sem oração e sem o Espírito Santo, que nos santifica, que nos convence do pecado, que nos convence das nossas limitações, que nos convence daquilo que não agrada a Cristo, que nos convence daquilo que precisa ser lançado fora da nossa vida de prática cristã. Sem a palavra, sem oração e sem o Espírito Santo, não há casamento. Porque o noivo é santo demais, irmãos. O noivo é santo demais para receber uma noiva prostituta, para receber uma noiva impura, para receber uma noiva que não está adornada com os frutos do Espírito Santo, para receber uma noiva que não cheira o sangue do Cordeiro. O noivo é santo demais para receber uma noiva adúltera. O noivo é santo. O noivo é santo. O noivo é santo. Por isso a igreja precisa se santificar. Por isso a igreja precisa lançar fora tudo aquilo que te separa do grande encontro com Cristo. O noivo é santo demais. E as núpcias que ele nos propõe são eternas. E isso fala de relacionamento profundo, íntimo e maduro. Um relacionamento inteiro e completo, edificado numa intimidade sem reservas, numa intimidade pura, sólida e genuína. Não em uma intimidade superficial, aparente. Não, 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 não. Intimidade fala de conhecimento de duas pessoas, de relacionamento entre duas pessoas. E eu te pergunto,
pergunto nesta noite, como é que você está se relacionando com Cristo? Como está o seu relacionamento com o seu Salvador? Com o noivo que você espera? Você tem estado na presença do noivo todos os dias, ouvindo o que ele está querendo te dizer? Ouvindo o que ele espera de você? Em uma intimidade com o noivo, em uma intimidade entre duas pessoas, eu preciso entender que essa intimidade, ela varre todas as minhas imundícias. Que essa intimidade, ela lança fora as minhas ideologias, os meus achismos, aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Não. Essa intimidade provoca em mim tratamentos profundos na minha mente, no meu coração e na minha alma. Essa intimidade trata com as minhas imperfeições. E eu estou falando do encontro daquele que é santo com a sua noiva imaculada. Eu estou falando do encontro daquele que é santo com a sua noiva que é perfeita e adornada para ele. Eu não estou falando do encontro de uma pessoa qualquer com outra pessoa qualquer. Eu estou falando do encontro do Senhor dos Senhores, o encontro do Rei dos Reis com a sua noiva amada, que foi comprada pelo sangue carmesim do Cordeiro. Eu estou falando daquele noivo que está sentado à direita de Deus e que está olhando para mim e para você, e que breve, muito breve, ele voltará para nos levar, para nos encontrarmos com ele. Sabe, irmãos, às vezes eu olho a situação que está a noiva, que está a igreja, e olho para os gemidos do Cordeiro de Deus. E o Senhor, todas as vezes que eu olho para esta passagem bíblica, Deus fala profundamente comigo de que haverá tempo em que não terá mais tempo. Haverá tempo que não haverá mais tempo de adquirir o azeite e acender o fogo. Haverá um tempo em que não terá mais tempo de orar. A porta vai estar fechada. Haverá um tempo em que não terá mais tempo de jejuar, de buscar na palavra o alimento da sua alma. Haverá um tempo que não haverá mais tempo de clamar a Deus, de rasgar os seus corações. A porta vai estar fechada. Haverá o tempo em que não terá mais tempo de adornar a noiva. E eu quero dizer para você nesta noite, meu querido, minha querida irmã, o tempo é agora. O tempo de cuidar da lâmpada, de encher de azeite e manter o fogo aceso é agora. Não é hora de festas, não é hora de risos, não é hora de deleitar, não é hora. Quantas festas a gente vê aí? Igrejas fazendo festas e mais festas. E eu pergunto, será que Deus está se agradando dessas festas? Aí eu volto lá para as festas solenes de Israel, que Deus rejeitava todas elas. Quantas igrejas fazendo festas e mais festas? Quantas mensagens para massagear o ego? Quantas mensagens para atrair multidões? E às vezes atrai multidões, a igreja lota, mas Deus não está lá. O Espírito Santo de Deus não está lá. Porque as motivações hoje do ser humano em ir para a igreja não está centralizada no foco principal, que é a volta do Senhor Jesus Cristo, que é o arrebatamento da igreja. É hora de pranto, de orações com lágrimas, gemidos e quebrantamento. É hora de vestirmos de panos de saco e nos arrependermos porque estamos inseridos
em meio às igrejas nécias, em meio às igrejas loucas, cheias de gente, mas vazias de Deus. Cheias de gente, mas vazias de azeite. Tem a lâmpada, mas não tem o azeite. Tem a lâmpada, mas não tem o fogo. E eu quero dizer para você, onde tem azeite, tem fogo. É impossível ter o azeite e não acender a lâmpada. É impossível. Eu quero dizer que nós estamos inseridos em um sistema religioso que tem desfrutado de coisas materiais e tem se adornado de tudo que se chama carne. Nós estamos inseridos em um sistema religioso que alimenta a concupiscência da sua carne. Igrejas e pessoas, cheias de pessoas que gastam longo tempo na satisfação do ego, colocando o homem como centro e martirizando o evangelho, em busca das suas loucuras carnais, da sua loucura ao dinheiro, ao status, à fama, à tietagem. Sabe, me enoja de ver pessoas querendo ser deuses. Quantos homens, quantos pregadores, quantos cantores, quantas pessoas que estão na mídia querendo ser deuses e usando o nome de Deus para se promoverem. E Deus não está nisso, irmãos. Foge disso. Sai disso. Sabe o que mais me deixa perplexa? É que a igreja se curva diante dessas pessoas. A igreja se curva numa tietagem insana, pagã, idólatra, diante dessas pessoas. E aí vem falar para mim, irmã, não, é porque você fala demais. Irmão, eu vou continuar falando sempre. A centralidade do evangelho é a Bíblia. A centralidade do evangelho é Cristo. A centralidade do evangelho não é tietagem, não é holofote, não é. Não é cantor, não é pregador que quer ter nome estampado como se fossem artistas da Globo. Não. A centralidade do evangelho é tratar comigo e com você, é nos preparar para o céu. Aleluia. Agora o que temos visto são pessoas querendo viver nessa terra, professam o nome de Cristo, aceitam Jesus, participam dos cultos nas igrejas, mas não estão nem um pouquinho preocupadas em herdar o céu. Querem herdar coisas daqui, querem construir tesouros aqui. O seu coração está arraigado nessa terra. Por quê? Porque são carnais. Porque não estão com o seu espírito ligado no Espírito de Deus. Porque não estão com seus corações adentrados aos átrios do Senhor. Por isso, querem cada vez mais adquirir coisas aqui, plantar coisas aqui, e estão esquecendo de semear no céu. Eu vou continuar pregando. Eu não vou parar de pregar. Enquanto Deus me der força e fôlego de vida, eu vou rebater. Porque isso enoja Deus. Isso não engrandece Deus em nada. Isso só apenas usa o nome de Deus para uma promoção barata. Para ter igreja cheia, mas de gente descompromissada. Não tem compromisso com o evangelho. Não tem compromisso com a palavra. Não tem compromisso com Cristo. Não tem compromisso com nada. E é interessante, sabe por quê? É fácil você ver o testemunho que elas dão. Não dentro da igreja, porque ser crente dentro da igreja é a maior maravilha do mundo. Todo mundo é. Eu estou falando do testemunho que elas dão lá fora. No seu dia a dia. Na sua maneira de pensar, de ser, de agir, de falar. Não dão testemunho. É fácil você analisar. Mas a minha Bíblia e a sua Bíblia diz
E no verso 6. À meia-noite, ouviu-se o grito: eis o noivo. À meia-noite, ouviu-se o grito: vem o noivo. O noivo vem aí, o noivo está chegando, o noivo está às portas. Preparai-vos para encontrar com ele. O noivo vem aí, o noivo vem aí, o noivo vem aí. Como é que nós estamos para nos encontrarmos com ele? Como noivas prudentes ou como loucas nécias? Eu faço a mesma pergunta de Lucas, no capítulo 12, no verso 20, que diz: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Entesoura tudo para si mesmo, para engordar a sua carne, para satisfazer as suas luxúrias, os seus caprichos, as suas vaidades, os seus desejos, as suas carnalidades. E ainda colocam Deus no meio disso tudo, colocam o Cordeiro Santo de Deus, aleluia, em cima disso tudo, no meio disso tudo, e Deus não está no meio disso. Louco, louco, louco. E assim Deus fala também acerca, não é, das que bateram depois na porta. Que bateram depois na porta. O Senhor vai e fala: eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Irmãos, que tristeza. O grande dia, analisa isso junto comigo. Analisa isto. Pensa você ter passado tantos anos dentro da igreja e chegar no dia do grande encontro, o Senhor falar: não vos conheço. Harei calabasonderahai deixandarábia. Deramassorei calabaxeri ras. De flor de raça de canto deramassorei calamassore calamachonderahai. Aleluia! Lâmpada, azeite e fogo. Oração. Consagração. Palavra, oração, consagração, fogo do Espírito. Esses são os adornos da noiva de Cristo. Os adornos para mim e para você. Como noiva que estará com Cristo. Não como aquela que está vestida de noiva, mas que não vai encontrar com o noivo. Vos colocai-vos de pé. Que o Espírito Santo de Deus fale mais aos vossos corações. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus edifique a sua vida, a sua alma, o seu coração com esta palavra. Que você reflita sobre ela todos os dias da sua vida. E se porte a partir de hoje como a noiva que Cristo quer levar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vos abençoe a todos.